Todos olham assim para mim e perguntam: Irmão Bart, o senhor também usou drogas? Sim. Infelizmente, eu tive, o insucesso de conhecer a maconha, a cocaína com os meus 16 anos. Eu era um jovem que tinha uma grande promessa na cidade onde eu nasci, no município de Taquari. Eu tinha uma promessa de ir para grandes clubes de futebol, devido ao meu talento, desde os meus 12 anos de idade, jogando na escolinha do Pinheiros, EC Pinheiros, do professor Dutra, um homem que se dedica até hoje para as escolinhas de futebol nesse município. É uma das escolinhas bem grande na região, eles atendem mais de 250 crianças e eu fui uma das primeiras promessas dessa escolinha. Logo com 17 anos eu já comecei a jogar futebol profissional, assinei carteira como atleta profissional, tinha uma promessa, mas como todo jovem, como toda pessoa, ela é inserida no uso de drogas, eu já estava fazendo uso somente nos finais de semana. Naquele pensamento que a sociedade, que as pessoas têm. É só um pouquinho, não vai dar nada. É só um pouquinho, é só esse final de semana. E a droga, ela entra assim na vida de jovens, na vida de qualquer pessoa. Eu já vi muitos adultos que começaram a usar droga com 40 anos, 50 anos, final de semana, um baseadinho, R$ 10 de cocaína, uma cervejinha, e se tornaram dependentes químicos. E ali então, por aventura, por festa, eu comecei então a fazer uso da cocaína, da maconha, do álcool, e eu comecei a ver em pouco tempo, em 6 anos de uso, eu comecei a ver a minha vida ir para o fundo do poço, a minha vida ser destruída, os valores morais. Todo mundo começou a saber que eu era usuário de cocaína, os meus treinadores, a direção do clube e muitas oportunidades na área do futebol. Eu perdi várias chances de jogar futebol no Inter, no Grêmio, em outros times também famosos no Brasil. E com 21 anos eu machuquei o meu joelho. Aí veio a lesão do joelho, aonde então para mim o mundo tinha acabado, o meu Deus era o futebol, a minha vida era o esporte, eu tinha deixado de estudar, de trabalhar, os meus pais sempre nos ensinando, a minha mãe era professora, o meu pai um homem que sempre trabalhou na cidade, nos ensinaram os valores de estudar, de trabalhar. Os meus amigos perguntavam para mim: Luiz Augusto, o que está acontecendo contigo? Os meus amigos queriam me internar vendo a minha destruição, porque eles sabiam que eu tinha um talento, que eu era um grande jogador, canhoto, meia esquerda, capitão do time, e ali então vendo que eu estava me perdendo, mas eu achava que não, porque a droga ela tem um fator de ilusão. Ela, nos primeiros momentos que você usa, nas primeiras vezes, você não percebe, ela não gera uma consequência imediata. Ela é uma doença lenta, progressiva e letal. E aí então o que acontece? Eu machuquei meu joelho, agora não estava mais jogando futebol, estava somente em casa, fazendo uso de drogas. E ali, justamente nessa pior fase da minha vida, foi quando então eu ouvi o nome Desafio Jovem. Eu não era evangélico, não conhecia a palavra de Deus, mas eu me lembro que um conhecido meu que usava muita droga, cocaína injetável, ele veio para o Desafio Jovem. Ele se recuperou aqui. E quando ele voltou, eu vi que ele estava transformado. Eu vi que ele estava recuperado. Eu perguntei para ele: onde é que tu foi? Tu sumiu da cidade. E ele me disse: não, eu fui para um lugar chamado Desafio Jovem. E lá é um lugar muito bom. Lá Deus fala com a gente. E aquilo ficou no meu coração. E eu pensei: será que eu vou ter que ir para o Desafio Jovem para me recuperar? E eu me lembro então que eu comecei a trabalhar, porque eu queria fazer cirurgia do meu joelho. O meu plano, o meu projeto era continuar jogando futebol. E aí eu fiz a cirurgia, voltei a treinar no ano de 99, voltei a correr, fazer academia. O meu pai conseguiu um clube lá em Cruz Alta para eu jogar futebol. Eu assinei um contrato, eu vim para o Desafio Jovem para ficar 30 dias. Só que eu não sabia
é que Deus ele tinha um outro plano. O que eu não sabia é que Deus tinha outro projeto. Chegando no Desafio Jovem, eu conheci o irmão Jorge, conheci o irmão Milton, conheci o irmão Raul Roncada, o Edson, o Rafael, o irmão Júlio, muitos irmãos que me ajudaram, pastor Rubens, Marcão, né, muitos outros irmãos, pastor Becker, Isaías, enfim, conheci a família Desafio Jovem, aceitei a Cristo e eu descobri uma vida superior ao esporte, ao futebol, né, é a vida de servir a Deus, a presença de Deus me tocou, porque o nosso coração tem um vazio, né? Se a gente não preencher com Deus, não vai ser o futebol, não vai ser o dinheiro, não vai ser a fama, não vai ser o casamento. E ali a presença de Deus, né, me libertou e eu fiquei no Desafio Jovem e o Desafio Jovem, né, foi me abrindo portas para eu estudar, para eu casar. Aqui no Desafio Jovem eu me formei em serviço social. Aqui no Desafio Jovem eu casei com a irmã, né, Joane, minha esposa, essa mulher guerreira, essa mulher maravilhosa, onde eu tenho 2 filhos, a Adassa, o Vitor. Aqui no Desafio Jovem, Deus, ele me deu uma outra história. Eu sempre brinco para os irmãos que eu não fui contratado, né, pelo Zagalo, mas eu fui contratado por Jesus Cristo de Nazaré. Ele me escolheu desde o ventre da minha mãe. Então não deu certo os sonhos da minha mãe, o projeto da minha mãe, não deu certo o meu projeto, mas o projeto de Deus deu certo. Então não importa se você está caído nas drogas, não importa se deu tudo errado, o que importa é que você precisa dar um passo, você precisa aceitar Jesus, porque Jesus, ele tem um plano C, ele tem um outro plano para a tua vida, e esse plano não vai falhar, esse não vai dar, né, errado, porque é o plano de Deus. A Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? A Bíblia também fala em Jó que os planos de Deus são maiores do que os nossos planos, né? Que o plano de Deus não tem, né, não tem incertezas, né? Ou seja, ele não pode ser impedido. Amém?